Eles surgem como uma força da natureza em campos de batalha distantes pelo mundo, trazendo o inferno consigo. Ao longo da última década, e especialmente nos últimos anos, mercenários da nação da Colômbia passaram a ser uma força importante em conflitos ao redor do mundo. Eles se mostraram muito eficazes, experientes e motivados a assumir um papel na linha de frente. Das trincheiras da Ucrânia aos desertos do Sudão, mercenários colombianos mostraram disposição única para atuar em conflitos sombrios, enquanto seu governo insiste em não ser responsável por suas ações. Com novos conflitos e tensões globais, esses mercenários passaram a ser as exportações mais notórias da Colômbia. Mas, como outros soldados da fortuna, eles são uma resposta a um mundo onde seus serviços estão em alta demanda. A trajetória dos mercenários colombianos reflete a influência oculta que guia suas ações globalmente. Ao descobrir quem esses mercenários servem, entendemos o que realmente são. Segundo a sensibilidade moderna global, a guerra mercenária deveria ser coisa do passado. Países às vezes entram em guerra ou enfrentam insurgências internas, mas soldados da fortuna eram uma relíquia de séculos passados, ou ao menos costumavam ser. Nas últimas 2 décadas, empresas militares privadas ganharam destaque por eliminar responsabilidades, oferecer negação plausível e executar tarefas que seus clientes não querem fazer. Soldados e civis sem treinamento viram mercenários no mundo todo, mas a maioria é de poucas nações. Eles vêm dos Estados Unidos, em empresas como a Blackwater, da Rússia, em grupos como o Wagner, do Sudão, Uganda e da Colômbia, atuando em diversos conflitos por procuração e de baixa intensidade. A Colômbia hoje sofre alta demanda interna por seus soldados devido a um conflito civil contínuo iniciado nos anos 1960, após uma década de intensa violência. Ao longo do conflito interno colombiano, estima-se que quase 41 mil combatentes foram mortos entre 1958 e 2013, junto com mais de 177 mil civis. Em um conflito dessa magnitude, não é difícil imaginar a quantidade de soldados que escolheriam lutar, cumpririam seu período de serviço e depois aproveitariam suas habilidades no setor privado. Mas seria diferente se mercenários colombianos aparecessem em empresas multinacionais de mercenários com mais frequência que pessoas de outros países. Em vez disso, forças colombianas formam sozinhas companhias mercenárias inteiras e costumam aparecer nos lugares mais improváveis. Por exemplo, na Guerra Civil do Iêmen, paramilitares colombianos já estavam presentes em 2015. Eles foram o maior contingente, com 450 soldados da América Latina nos primeiros dias, lutando a soldo dos Emirados Árabes Unidos. O inimigo deles era a organização rebelde Houthi, a insurgência ligada ao Irã, que já havia tomado a capital Sanaa e ainda a controla até hoje. Com o tempo, estimava-se que vários milhares de mercenários colombianos estivessem a qualquer momento na folha de pagamento dos Emirados. Eram valorizados por sua experiência em guerra de guerrilha, apesar das selvas colombianas, onde combateram serem bem diferentes da Península Arábica. Durante os conflitos, eles lutaram com a infantaria dos Emirados e da Arábia Saudita, apoiados pelo poder aéreo americano e da coalizão. Segundo um ex-mercenário, os Emirados operavam 3 principais batalhões de mercenários, um com cerca de 90% de colombianos e outro com quase 100% de colombianos. Em 2024, um relatório do Le Monde Diplomatique estimou que, no total, cerca de 10 mil colombianos haviam servido no Oriente Médio ao longo da década anterior, com a grande maioria tendo sido recrutada pelos Emirados. No outro lado do mundo, um grupo de mercenários colombianos surpreendeu ao aparecer em 2021, quando, nas primeiras horas da manhã do dia 7 de julho, eles invadiram a residência do presidente haitiano Jovenel Moïse em uma emboscada relâmpago. 26 operativos colombianos invadiram a casa de Moïse, o espancaram severamente, atiraram nele 12 vezes a queima-roupa, tiraram fotos do cadáver, saquearam tudo o que puderam e fugiram da área imediatamente. A maioria acabou presa pela polícia haitiana ou localizada no exterior, enquanto outros morreram em tiroteios. Desde o começo, a morte de Moïse foi vista como muito suspeita. Ele geralmente tinha forte escolta, mas no dia do assassinato contava com apenas 6.
2 eram informantes e os demais não tentaram resistir. Os mercenários foram recrutados por uma empresa de segurança de Miami e no início disseram que protegeriam Moise, não que o matariam. Entre outros, a esposa de Moise, o homem nomeado primeiro-ministro após sua morte e um ex-chefe da Polícia Nacional foram indiciados como conspiradores na sua morte. Um médico haitiano apontado como mentor do plano pretendia assumir a presidência após a morte de Moise. Depois veio a guerra na Ucrânia e a partir de 2022, tropas colombianas passaram a se voluntariar para unidades ucranianas compostas por estrangeiros, em números sem paralelo entre soldados de qualquer outro país. Geralmente, os colombianos vendiam quase todos os pertences em casa, antes de viajar da Colômbia para a República Dominicana, Bélgica e Polônia, chegando à Ucrânia de carro ou ônibus. Após triagem inicial, eram enviados a batalhões de infantaria especializados ou à Legião Internacional, com tempo só para abrir conta bancária e começar a receber o pagamento. Segundo o relatório do Le Monde Diplomatique, os colombianos eram frequentemente enviados para a linha de frente, principalmente no início. Em um vídeo viral do YouTube de 2023, citado no artigo, mercenários reclamam de maus tratos e recebem gás lacrimogênio como resposta. Eles me tratam como um cachorro, mesmo com um estilhaço no braço por defender meu país, grita um soldado. Fim da citação. Segundo o relatório, a Ucrânia muitas vezes não compensava famílias de colombianos mortos em combate. Reclamações de xenofobia e abuso eram frequentes. Quando morrem, seus corpos não recebem honras, nem são tratados como heróis. Quando violam direitos humanos ou cometem crimes de guerra, são responsabilizados pessoalmente. Fim da citação. Ainda assim, em um padrão que reforça a força das pressões que levam os veteranos colombianos ao serviço militar, eles seguiram viajando para a Europa Oriental. Segundo um relatório de 2026 do Jornal de Bogotá, colombianos são agora o maior grupo de combatentes estrangeiros na linha de frente ucraniana. O relatório menciona investigações que identificaram entre 1.000 e 2.000 mercenários colombianos na Ucrânia na época da publicação, de um total estimado de 7.000 que já serviram ao país. Isso equivale a cerca de 1/4 dos combatentes estrangeiros enviados ao conflito. E desses 7.000, algo entre 300 e 550 já foram mortos até agora. Nos últimos anos, seus papéis mudaram. Agora, atuam como operadores de drones ou auxiliam na construção de fortificações na retaguarda ucraniana, que podem ganhar de 3 a 5 mil dólares por mês, e várias vezes mais que suas pensões militares de 400 dólares, ou só 25 a mais que o salário mínimo colombiano. O pagamento de combate deles na Ucrânia não inclui bônus de assinatura, bônus por risco, nem indenizações em caso de morte, que agora são pagos com mais frequência. As tropas colombianas na Ucrânia não são mercenários, mas soldados ucranianos alistados e subordinados aos comandos militares do país. Na prática, porém, eles são apenas mercenários com um nome um pouco diferente. Mas, de todas as missões de mercenários colombianos de alto perfil na última década, nenhuma manchou tanto suas reputações quanto o trabalho deles na Guerra Civil do Sudão. Para quem talvez não conheça os detalhes desse conflito, cronicamente pouco noticiado, a Guerra Civil do Sudão está em curso desde 2023 e já apresentou praticamente todas as atrocidades, incluindo genocídio, que você possa imaginar. O número de mortos é praticamente impossível de calcular, mas as estimativas mais realistas sugerem que esse número está em torno de 400 mil ou mais, o que coloca o conflito em um patamar semelhante ao da guerra na Ucrânia. Ela ocorre entre o governo militar do Sudão, as Forças Armadas Sudanesas, JSU-SAF, e o grupo paramilitar rebelde Forças de Apoio Rápido, RSF. Embora essa seja uma daquelas guerras em que literalmente não há como apontar qualquer facção em combate e dizer que são os mocinhos, é justo afirmar que a RSF é ainda pior do que as demais. A RSF conta com o apoio dos Emirados Árabes Unidos, o mesmo estado do Golfo rico em petróleo que emprega muitos mercenários colombianos. Os Emirados rotineiramente negam apoiar a RSF e, portanto, também negam rotineiramente enviar mercenários colombianos para lutar ao lado da RSF.
Os primeiros destacamentos colombianos chegaram ao Sudão logo após o início do conflito. Desde que chegaram, os colombianos foram acusados de todas as atrocidades e crimes contra a humanidade que definiram o conflito no Sudão. Segundo o relatório de 2026 do Africa Defense Forum, muitos colombianos foram recrutados com falsas promessas para lutar pelas RSF, primeiro para os Emirados e depois enviados via Líbia ou Somália ao Sudão. O ritmo de recrutamento é tão intenso que a base aérea dos Emirados em Bessaso, Puntland, passou anos movimentada, apoiando transferências quase contínuas de pessoal. Segundo um mercenário em relatório do Fórum de Defesa da África, isso é tráfico de pessoas. Nos contratam para uma tarefa e nos levam para outra diferente. Fim da citação. A maioria vai para o batalhão Lobos do Deserto ao chegar. Embora muitos cheguem sem entender o que enfrentam, suas unidades são cúmplices ou responsáveis por algumas das piores condutas em guerras no mundo. O jornalista colombiano Santiago Rodrigues Alvares informou no La Sierra Vacía que mercenários do país treinavam crianças soldado. Como explicou um de seus contatos, um mercenário com o codinome César, no relatório, citando: "Eles me enviaram para ser instrutor em campos de treinamento, campos onde 1.000, 2.000, até 3.000 sudaneses são trazidos para treinamento." Havia crianças de 10, 11 e 12 anos de idade. Havia também pessoas de 20 ou 30 anos, mas muitas crianças. Muitas. Fim da citação. César e outros colombianos atuavam fora de Niala, fazendo guarda em um aeroporto estratégico e comandando campos de treinamento de 4 a 5 semanas para recrutas sudaneses forçados, inclusive muitas crianças. Segundo o especialista em conflitos Justin Lynch, não surpreende que mercenários estejam treinando crianças soldado. A RSF intensificou o recrutamento forçado de crianças soldado recentemente devido à falta de tropas regulares. Ameaçaram atacar vilarejos de Darfur que não enviarem homens e meninos à RSF. Fim da citação. O mercenário colombiano César explicava a situação de outro jeito. Recomendamos avançar 20 segundos se não quiser ouvir algo muito horrível. Abre aspas. Meus camaradas comentavam sobre isso. Que pena das crianças, mortas tão rápido na linha de frente. Mercenários colombianos atuaram nas proximidades do campo de refugiados de Zamzam antes e durante sua tomada pela RSF em abril de 2025, um ato que deslocou cerca de 400.000 pessoas e foi seguido pela destruição da maior parte do campo e sua conversão em um quartel militar da RSF. Pouco depois, ajudaram a causar a queda de Al-Fasher, onde estimativas indicam que entre 10.000 e mais de 60.000 civis podem ter sido executados em uma campanha de limpeza étnica. Um investigador do Laboratório de Pesquisa Humanitária de Yale sugeriu que, nos 10 dias após a queda de Al-Fasher, mais pessoas foram mortas do que as 68.000 que morreram em toda a guerra em Gaza. Segundo o relatório de abril de 2026 do Conflict Insights, mercenários colombianos pilotaram drones, treinaram soldados e estiveram presentes durante a tomada de Al-Fasher pela RSF, onde o procurador do Tribunal Penal Internacional concluiu que ocorreram crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Fim da citação. O negócio da guerra. Seja lutando no Iêmen, Ucrânia, Sudão ou em qualquer outro lugar, mercenários colombianos se tornaram uma presença incomumente comum em conflitos de alto perfil e imensamente custosos ao redor do mundo. Mas o envolvimento deles nesses conflitos não é acidental. Soldados e paramilitares colombianos integram há meio século um crescente complexo industrial de mercenários, sendo atraentes globalmente por sua experiência, treinamento especializado e baixo custo. Como já mencionamos, a Colômbia vem lidando com seus próprios conflitos civis em diferentes níveis de intensidade desde o final da década de 1940. O envolvimento deles em atividades paramilitares começou nos anos 1980, quando grupos paramilitares de direita foram conectados a instrutores israelenses via colaboração com a inteligência colombiana. Na época, Israel enviava treinadores à Colômbia para preparar mercenários que fundaram o grupo AUC, considerado pela Al Jazeera em 2003 como o maior violador de direitos humanos das Américas. Fecha aspas.
A AUC é acusada de assassinar camponeses e líderes sindicais para o governo colombiano, além de massacres, desaparecimentos forçados, saques e violência sexual durante a guerra, impossíveis de detalhar aqui no YouTube. Dezenas dos melhores membros da AUC foram transferidos para Israel para treinamento avançado, incluindo o líder paramilitar Carlos Castanho, que escreveu em sua autobiografia, abre aspas, aprendi uma infinidade de coisas em Israel, e a esse país devo parte da minha essência, das minhas conquistas humanas e militares. Fecha aspas. O legado paramilitar iniciado nos anos 1980 se expandiu muito no começo dos anos 2000. A partir dos últimos meses do governo Clinton nos Estados Unidos, os Estados Unidos iniciaram um esforço chamado Plano Colômbia, inicialmente concebido para ajudar a Colômbia a erradicar melhor as plantações de drogas no interior do país. Sob George W. Bush, o plano se ampliou muito, envolvendo o recrutamento de empresas militares privadas para treinar forças especiais, tropas terrestres e, logo, paramilitares colombianos. À disposição da empresa americana estava a maior parte de 10 bilhões de dólares em dinheiro de ajuda, o que equivale a quase 20 bilhões de dólares hoje. Embora o Plano Colômbia tenha alcançado apenas resultados mistos, na melhor das hipóteses, segundo observadores internacionais, e acumulado um histórico bastante duvidoso de direitos humanos, o programa também acabou criando uma conexão entre soldados colombianos e grupos mercenários americanos, especificamente a organização conhecida como Blackwater. Esse encontro foi considerado auspicioso para os envolvidos, pois 3 anos após o início do Plano Colômbia, os Estados Unidos iniciaram a invasão do Iraque. Espectadores familiarizados com o trabalho da Blackwater na Guerra do Iraque já devem imaginar o rumo da história, mas ainda é importante detalhar o assunto. A Blackwater começou a recrutar veteranos colombianos em 2005 e logo percebeu que eles eram ideais para a ocupação em curso. Os colombianos aceitavam trabalhar por salários bem menores que os de recrutas dos Estados Unidos ou Europa, mas mesmo assim foram muito mal remunerados. Os colombianos já tinham experiência em contra-insurgência guerrilheira, que aplicaram nos demais conflitos citados. Na maior parte do tempo, eles protegiam refinarias de petróleo e outros alvos valiosos com contratados do Chile, Peru, El Salvador e outros. Menos colombianos atuaram no Afeganistão, apoiando as operações dos Estados Unidos e da coalizão. Essa relação próxima na guerra beneficiaria Eric Prince, fundador da Blackwater, anos depois. Eric Príncipe deixou de ser CEO da Blackwater em 2009, após escândalos e o massacre da Praça Nisour em 2007, mas logo assumiu outros trabalhos. Após a Blackwater, seu primeiro contrato foi um trabalho com Agora é a hora de adivinhar, se quiser. Sim, nos Emirados Árabes Unidos, Eric Príncipe recebeu mais de $500 milhão para formar um exército de mercenários. A justificativa dos Emirados era simples. O país tinha uma população minúscula de cidadãos emiradenses de verdade, que tinham pouquíssimo interesse em servir nas forças armadas, e Abu Dhabi tinha prioridades maiores de qualquer forma. Mesmo naquela época, eles já buscavam transformar o país no paraíso tecnológico para expatriados que conhecemos hoje. Eles precisariam de uma força armada permanente confiável para agir quando necessário. Não só para defender a soberania dos Emirados e evitar ataques terroristas, mas também para controlar os milhares de trabalhadores estrangeiros essenciais ao país. Príncipe mudou-se para Abu Dhabi para desenvolver uma solução, e ao escolher a equipe principal do novo serviço de segurança, optou pelos colombianos. A operação era juridicamente duvidosa e provavelmente chamaria mais atenção pelo envolvimento de Príncipe. Quando os ex-soldados colombianos foram recrutados, não chegaram a Abu Dhabi como mercenários contratados. Em vez disso, eles viajaram sob o disfarce de trabalhadores da construção civil antes de desaparecerem em um ecossistema de mercenários que Príncipe mantinha intencionalmente em segredo. Os colombianos foram escolhidos novamente por suas taxas baixas, alta expertise operacional e por atenderem à nova regra exigida pela unidade. Segundo a investigação do grupo de notícias americano Truth Out, Prince criou a regra "não prejudique muçulmanos", pois, segundo o Sr. Príncipe, soldados muçulmanos não eram confiáveis para matar outros muçulmanos. Antes, os mercenários eram recrutados principalmente pela Global Enterprises, nome excelente para uma empresa paramilitar sombria, liderada pelo ex-comandante de operações especiais Oscar Garcia Batlle.
Bate não era só recrutador, mas também um dos chefes da empresa de mercenários, comandando os soldados assim que chegavam aos Emirados. Eles ficavam na base Cidade Militar Zayed, treinando diariamente, aprendendo com instrutores americanos e ocidentais e recebendo salários de 5 a 8 vezes maiores do que em seus países de origem. Os mais bem-sucedidos ganhavam ainda mais. Citando um artigo do New York Times de 2015, a força deles foi, abre aspas, originalmente concebida para realizar principalmente missões domésticas, protegendo oleodutos e outras infraestruturas sensíveis e possivelmente controlando motins nos extensos campos que abrigam trabalhadores estrangeiros nos Emirados. Fecha aspas. Os colombianos já sabiam que poderiam ser chamados para trabalhar no exterior, mas esperavam combater piratas somalis no mar ou caçar células da Al-Qaeda em zonas desérticas de fronteira. Uma guerra em outro país sempre foi possível, mas mais teoricamente, já que os Emirados Árabes Unidos eram vistos como um refúgio seguro em um Oriente Médio perigoso. Com o avanço das consequências da Primavera Árabe, os Emirados não puderam mais ignorá-las e iniciaram a intervenção no Iêmen junto com a Arábia Saudita. Mesmo antes das mãos de ferro colombianas entrarem no conflito e até antes dele começar, o governo colombiano já tentava mudar a situação. Segundo o Times, Bogotá fez grande esforço para negociar com líderes dos Emirados e limitar o número de mercenários aceitos. A recusa de Abu Dhabi confirmou o valor único das forças colombianas. Afinal, se eles não fossem melhores do que qualquer outro mercenário, então os enviados dos Emirados poderiam ter encontrado substitutos em qualquer outro lugar do mundo. As estimativas indicam que eles reforçaram o recrutamento, atraindo os melhores soldados da Colômbia no momento em que o país queria mantê-los em serviço. Com o tempo, o negócio que mantém o fluxo de mercenários da Colômbia mudou um pouco, mas ainda se resume a vários acordos obscuros. Um empresário dos Emirados é dono da Global Security Services Group, que recruta colombianos para o RSF. Outras empresas dos Emirados ou associadas cuidam do sustento, viagens, treinamento e necessidades essenciais deles. Em outros lugares, empresas atuam tanto em solo colombiano quanto no exterior, abordando ex-soldados e construindo relacionamentos antes de oferecer oportunidades para servir ao redor do mundo. Nessa etapa, soldados costumam ser atraídos pelo boca a boca, avisados por ex-colegas que já migraram para empregos com salários melhores. O dinheiro deles vem ora direto do Estado, ora de patrocinadores privados ou empresas de fachada. Órgãos internacionais que aplicam sanções tentaram atrapalhar, mas a arquitetura financeira dessas missões mercenárias evolui bem mais rápido que a regulatória que tenta impedi-las. Uma conveniência global. No centro da indústria de mercenários colombianos estão os próprios mercenários colombianos, homens, em sua maioria jovens, e vindos principalmente de comunidades rurais e empobrecidas, onde as oportunidades são escassas. A maioria, mas não todos, passou alguns anos no serviço militar na Colômbia antes de buscar trabalho em outro lugar. Ao decidirem lutar em casa, alguns foram movidos pelo patriotismo, outros pela proteção das comunidades contra insurgentes e organizações criminosas, e outros pelo salário. Ao considerar o trabalho de mercenário, a busca por adrenalina ou aventura é quase sempre secundária. Os mercenários colombianos são motivados principalmente por fatores econômicos. Soldados colombianos têm salários razoáveis, recrutas ganham pouco, mas profissionais recebem mais de $700 por mês, quase o dobro do salário mínimo nacional. Muitos desses soldados, porém, não veem perspectivas além do serviço militar. Ao voltarem à vida civil, recebem pensões garantidas, porém insuficientes. Muitos optam pelo serviço militar por falta de educação ou recursos para consegui-la. Na maior parte da Colômbia, veteranos seguem sem perspectivas econômicas após servir ao país. Apesar de alguma melhora recente, ainda há muito a ser feito. Em 2021, a política das Forças Armadas da Colômbia dava aos soldados 1 ano de treinamento em reintegração, como cozinhar ou construir, mas retirava seus benefícios quando precisavam lidar com dívidas e responsabilidades financeiras e sociais. Para esses ex-soldados, ser mercenário é tão tentador quanto para outros ex-militares no mundo. Passam alguns anos servindo no exterior em um posto onde provavelmente vão acabar fazendo guarda a maior parte do tempo e depois podem voltar para casa e viver como reis.
Afinal, eles realmente têm experiência de verdade. Só não é o tipo de experiência que vai garantir um emprego de escritório. Como disse um ex-comando em uma entrevista de 2021 ao New York Times, nós somos as máquinas de guerra, foi para isso que fomos treinados. Fim da citação. Igualmente relevante é o fato de que os soldados colombianos são candidatos ideais ao trabalho mercenário, não apenas porque aceitam contratos relativamente baratos, mas porque muitos deles estão procurando trabalho ao mesmo tempo. Afinal, eles vêm de uma origem comum, compartilham o mesmo idioma, estão familiarizados com um estilo específico de combate em um ambiente compartilhado e todos estão acostumados com os costumes e a cultura da mesma força militar. Isso significa que, em vez de tentar encaixar um grupo diverso de recrutas em um novo formato paramilitar ao qual não estão acostumados, grupos que dependem de colombianos podem simplesmente adotar um modelo colombiano. Esses soldados dominam a guerra de guerrilha assimétrica, comum mundialmente, mas que muitos exércitos, especialmente os do Golfo, têm dificuldade em enfrentar devido à inexperiência e ao treinamento convencional de suas tropas. Eles se destacam em responder e antecipar movimentos insurgentes, além de terem habilidades de reconhecimento em ambientes hostis, só adquiridas com experiência, algo que as forças do Golfo não possuem. Agora, é claro, eles têm outras opções, especialmente mudar de lado e escolher trabalhar com os sindicatos do crime que operam em seu país de origem. Esse caminho é comum e frequentemente opõe soldados colombianos da ativa a veteranos experientes que estiveram nessa posição há poucos anos. Trabalhar para cartéis e sindicatos é uma proposta muito mais perigosa do que ser guarda em uma refinaria de minério no deserto. Isso mostra que ex-soldados colombianos são facilmente convencidos a aceitar ofertas de trabalho mercenário sob falsas promessas, só descobrindo depois que servirão com as RSF. As fronteiras entre trabalho militar, criminoso e mercenário na Colômbia também são úteis por outro motivo. Frequentemente, ao chegarem aos locais do contrato, mercenários colombianos já estão mais dessensibilizados às zonas cinzentas da guerra moderna que colegas de outros países. Esses mercenários podem não aceitar treinar crianças soldado ou matar um presidente estrangeiro. Mas pode ser mais fácil para eles aceitarem essa ideia do que para um ex-soldado que nunca enfrentou desafios diferentes nas Forças Armadas Nacionais. Apesar dos relatórios fornecidos pelo governo colombiano, é amplamente entendido que o conflito nas selvas e zonas rurais da Colômbia pode ser, digamos, moralmente complicado. Na Colômbia, grupos locais tentaram combater o trabalho mercenário por anos, mas tiveram apenas eficácia parcial. Após o assassinato do presidente do Haiti, em 2021, veteranos colombianos tentaram alertar sobre o problema, não para culpar ex-companheiros por irem ao exterior, mas para destacar questões maiores que tornaram os empregos de mercenário atrativos. Como destacaram e defensores colombianos enfatizam, o setor de contratação militar privada é um negócio difícil. É pouco regulamentado e os responsáveis não desejam comprometer seus serviços por nenhum motivo. Se milhares de colombianos aparecerem prontos para lutar, serão rapidamente inseridos em um aparato militar privado e enviados para onde suas habilidades forem mais úteis. Recentemente, o presidente colombiano Gustavo Petro alertou sobre o perigo dos mercenários estrangeiros, classificando o fenômeno como exploração e pedindo reformas e pressões sociais para evitar que colombianos deixem o país. Petro e outros líderes colombianos precisaram aprender sobre os custos políticos de exportar mercenários, como quando Petro pediu desculpas em nome da Colômbia pelo envolvimento de cidadãos no assassinato do presidente do Haiti. O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia pediu desculpas em 2024 após um veículo investigativo de Bogotá identificar mais de 300 ex-soldados que lutaram com as RSF do Sudão. Mesmo colombianos que deram esse passo, às vezes expressam arrependimento. Como disse um mercenário ao jornal de Bogotá durante missão na Ucrânia, diga aos colombianos para não virem. Mais morrem do que retornam. Apesar das tentativas do governo colombiano de conscientizar sobre o problema, ele também manteve uma relação cada vez mais próxima com o país que mais recruta e envia mercenários colombianos para as mesmas zonas de guerra em que cometem atrocidades com mais frequência. Trata-se, claro, dos Emirados Árabes Unidos.
No governo Petro, a Colômbia ampliou laços comerciais e de segurança com os Emirados Árabes Unidos, cuja família governante usou sua riqueza para comprar grandes empresas colombianas. Em 2024, os dois países firmaram um acordo econômico amplo e, atualmente, os Emirados seguem financiando a rápida expansão da infraestrutura digital da Colômbia. Em 2026, mercenários colombianos seguem se espalhando pelo mundo, com demanda crescente por seus serviços. No último ano, colombianos foram recrutados pelo governo da República Democrática do Congo para preencher o vazio deixado por mercenários romenos, que foram forçados a sair da região em janeiro de 2025. Lá, eles atuam junto às forças congolesas contra o grupo rebelde M23 e outras forças insurgentes que devastam as ricas províncias orientais. No Haiti, mercenários ligados a Erik Prinsen ampliam a atuação na contra-insurgência, gerando demandas que operadores colombianos, treinados em guerra com drones, como na Ucrânia, estão prontos para suprir. Eles retornam, como em Abu Dhabi, para ampliar capacidades militares após ataques iranianos deste ano e se preparar para uma provável longa série de conflitos por procuração no Oriente Médio. Essas batalhas podem acontecer no Iêmen, Líbia, Somália, Iraque e em outros lugares. Enquanto isso, as Forças Armadas colombianas só se expandem. Houve tentativas modestas de tornar a vida na Colômbia mais fácil para ex-soldados, mas mais de 13 mil soldados colombianos encerraram seu serviço antecipadamente, de forma voluntária, porque não queriam continuar trabalhando para o governo Petro. No exterior, o trabalho deles segue perigoso, com salários menores que colegas estrangeiros e constante escrutínio das Nações Unidas, do Tribunal Penal Internacional e outros órgãos globais. Mas agora, como sempre, isso não importa. Há um trabalho duro a ser feito, lutando e morrendo na guerra dos outros, e apesar dos riscos, os ex-soldados colombianos estão dispostos a fazer isso. Obrigado por assistir.